maldiga. Que esta palavra continue trabalhando em cada coração. Quero só uma alerta por 5 minutos mais ou menos, ou talvez menos. Por que esse mês de junho é celebrar a festa junina? Junina quer dizer junho, não é? Mas por que o mês de junho é celebrar a festa de São João? Sabe, né? Não? Hã? Ela entregou a cabeça de João, colocada no prato. Isso. Aquilo foi a festa. Foi no mês de junho que a cabeça de João Batista foi levada para a mãe da menina lá. E depois aquilo expandiu. Não é como hoje, você fala assim, se você gostou, clique aqui, dê um joinha, não, na internet. Naquela época houve um decreto. Quem concordar com a morte de João Batista, acenda uma fogueira na frente das suas casas. Na frente. E todos concordaram que Herodes estava certo. Em cada casa havia uma fogueira acesa, louvando a morte do maior profeta de todas as épocas. O profeta que apalpou a Cristo com as mãos assim, ó. Apalpou a palavra da vida. Ele batizou Jesus, pegou Jesus. Aí fica a história de São João, assim, a morte de São João. Até que eu estava numa palavra de conselho a uns irmãos, que talvez tem pessoas que simplesmente ela pega por inocência e é pecado também. Alguém já ouviu alguém dizer assim, vai lá, tem uma de João sem braços. Já ouviu ou não? Verdade. Já ouviram? Sim. Isso veio de onde? João estava preso lá no cárcere. E Herodes ordenou os soldados que trouxessem a cabeça de João Batista. E quando os soldados foram decapitar a cabeça, ele viu o braço, o soldado cortou o braço. Ele ficou só com o braço. Depois os soldados foi decapitar a cabeça, ele viu o outro braço. Então os primeiros foram cortados, não foram cortados. Não foi a cabeça, foi os braços. Aí ficou João sem. E muitos crentes às vezes aceitam a palavra e às vezes por simplicidade não deixa esse pecado de blasfêmia contra a morte do servo de Deus. Aí foi tirado a cabeça de João Batista, separado do corpo, ficou o corpo de João em 3 partes: braços, cabeça e corpo. Agora, foi ontem mesmo, eu estava lendo na minha geografia, de biografia e geografia ao mesmo tempo. Os irmãos sabem que os personagens, as mulheres, os homens da Bíblia, tem história, não tem? Sim, glória a Deus. E a pregação é bom para enriquecer a igreja. Eu estava lendo ontem que um mesmo irmão, até eu estive na casa dele faz muitos anos, ele esteve lá no local, fazendo pesquisa na Síria, no Líbano e em Jerusalém. E lá no Líbano, em Beirute, capital do Líbano, tem uma mesquita escrita: aqui estão os braços de João Batista. A outra, em Damasco, capital da Síria, também está outra mesquita escrita: aqui estão a cabeça de João Batista. E o corpo de João Batista está em Jerusalém. Agora imagina bem, fogo no Oriente. Tantos motivos que há relacionados a esse fogo que não cessa. Uma das causas é referente à falta de sujeição ao povo de Israel, que é o povo da promessa. E referente a isso são muitas outras coisas, referente ao assunto também um memorial escrito como concordância que Herodes estava certo em eliminar João Batista, porque pregou os 2 pecados que Herodes tinha cometido. 2 pecados graves, e ele não retrocedeu. Ele cometeu adultério e cometeu incesto. A mulher é sua cunhada. Então veja bem, é bom para nós alertar, não é? Que Deus, mais uma vez, nesses foi 4 minutos aqui, mas deu uma boa alerta. Quando vê alguém dizer, Deus de João sem braço, não fale mais. Verdade. Para não estar concordando com Herodes, que era o tipo de quem? Ele era o tipo de Beelzebul, Satanás, o príncipe dos demônios. É terrível. Que essa palavra continue em cada coração
irem celebrar a ceia do Senhor nesta noite maravilhosa. Já vamos só fazer esta oração. Se for necessário, peça perdão. Se a consciência estiver boa, agradeça. Se a consciência estiver pesada, peça perdão e queira o perdão. Porque quando nós cremos no perdão de Deus, nós perdemos todo o medo de Deus e trocamos o medo por respeito e temor assim como Deus. Oh, maravilha! Senhor Deus, Pai poderoso, meu Deus, perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos, Senhor, agora que nos deve também, do Senhor da glória. E graça te damos, Senhor, te damos por esse trabalho concedido, não só nesta noite, mas nessa época tão maravilhosa. E o Senhor da glória trouxe para nós, que assim seja, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Quem vai tomar o público? Irmão Aurélio. Deus, Senhor poderoso. Aurélio, o nome eu já o sobrenome do senhor já sei. Você chama Aurélio, o seu sobrenome é de Jesus. Oh, maravilha! E a de nós também. Você é Aurélio, você é Valério, o sobrenome? É? Pronto, e nós também. Que maravilha, não é? Que Deus continue agraciando. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bate palma para Jesus, igreja. Bem alegre as palmas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe o ungido do Senhor Jesus, que trouxe a mensagem abençoada para os nossos corações, pela misericórdia de Deus. Hoje, o dia da nossa Santa Ceia, meus irmãos, minhas irmãs, é um privilégio, não é? Então, muitas vezes nós falamos que nós não temos isso, não temos aquilo, mas bem-aventurado aqueles que têm Cristo. Porque aqueles que têm Cristo, ele tem tudo, igreja. Claro que as cegas, os dados inflamados da pessoa, glórias a Deus, o adversário vem na nossa mente. Eu podia ter isso, eu podia ter aquilo. Mas os licenciados, glórias a Deus, que guarda da palavra e é temente a Deus, vai falar assim: mas eu tenho Cristo, Satanás. Porque o inimigo, ele vem para bater a nossa fé mesmo, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida do pastor, presbítero. Que Deus abençoe a vida da serva do Senhor, sempre acompanhando o teu esposo pela misericórdia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs. Irmãos, hoje nós vamos estar iniciando uma campanha pela misericórdia de oração à meia-noite, porta aberta. Quem vai ajudar nós nas orações pela misericórdia de Cristo Jesus? Continua orando, meus irmãos, glórias a Deus, e crendo na bênção e na vitória. Amém? Vamos louvar. Aleluia, glórias a Deus, a Deus. O louvor da Santa Ceia. Nós já fizemos uma contagem. 24 membros que estará ceiando. É isso, irmã? É isso, né? 24 pela misericórdia de Cristo Jesus. Que privilégio, né, meus irmãos? Quem pediu perdão dos seus pecados, diga amém. Quem pediu perdão das suas transgressões e iniquidades, diz glória a Deus. No final da Santa Ceia, meus irmãos, estavam com a campanha aqui abençoada. Nosso irmão Roberto está aí também, glórias a Deus, com a tua esposa, sua filha. Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Glórias a Deus, tem um respeito muito grande para a vida do nosso irmão Roberto, da sua família. Tem irmãos, meus irmãos, não é questão que nós fazemos, nós não podemos fazer exceção, né? Mas tem irmão que nós olhem, que nós se alegramos, sim ou não? Tem ou não tem, igreja? Então você vê, mas pastor, e os outros? Não é questão disso, meus irmãos. É questão pela misericórdia de Cristo Jesus, que tem muitos que se encontram aí batalhando cada vez mais. E você vê que a vontade dele é trabalhar cada vez mais para Cristo Jesus. Assim como eu sou muito contente de conhecer todos os irmãos e irmãs aqui do Sítio São Francisco. Quando eu estiver orando, sempre orar para a minha vida, eu sou necessitado das suas orações. E depois aqui, glórias a Deus, da Santa Ceia, vai ter oportunidade o nosso irmão Roberto para estar fazendo a oração, para dar o término dessa campanha. Fiquei muito surpreso com o varão. Falei para ele que nós podíamos estar vendo tomando a ceia no meio da semana. E ele pegou e falou: não, vamos deixar os dias certos dos irmãos, das irmãs, pela misericórdia, porque eu não quero ir para atrapalhar. Então você vê, meus irmãos, homens de Deus e mulheres de Deus que são cheios do Espírito Santo de Deus pela misericórdia, eles trazem esse tipo de conduta. O Espírito Santo de Deus não é só falar em língua e rodar com o pessoal, mas aquele que se compadece do teu próximo e sempre quer ajudar pela misericórdia de Cristo Jesus.
Que Deus venha abençoar grandemente a vida do nosso irmão Roberto e da tua esposa e da filhinha. Qual é o nome da filhinha? Esther. Bênção de Deus. Amém? E a nossa irmã? Nossa irmã Kelly. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos fazer a parte da Santa Ceia. O pastor vai dar continuidade ou nós vamos estar orando? Vamos dar graça. Vamos orar ao Senhor. 24. 24. Amém? Glórias a Amados Deus. irmãos, já dá graça pelo pão. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Senhor querido amado, santo, verdadeiro, poderoso. Senhor, que na clareza por nós, recebemos, Senhor Deus, pela fé, ó Deus, e consagrado para esta finalidade, e que assim seja. Amém. E graças ao Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos louvar o 301, amém? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje todo pode saciar. Poucos pães multiplicou, a em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem um peixe apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar pra então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje todo pode saciar. Poucos pães multiplicou, a vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceia. Vem sem dentro se achar, venha Cristo sem